No futebol, muitas vezes tudo segue um roteiro bastante padrão, e ocasionalmente vemos reviravoltas incomuns. Mas às vezes acontece que esse esporte nos apresenta eventos que parecem acontecer apenas uma vez a cada 1 milhão de vezes. E são exatamente esses momentos que vou compartilhar com vocês neste vídeo. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Geralmente vemos os jogadores de futebol bebendo água ou bebidas energéticas durante uma pausa ou intervalo. Mas José Mourinho uma vez deu uma banana para Marcos Rojo comer. No segundo tempo, o treinador do Manchester United descascou a fruta, passou para o meio-campista Ashley Young, que entregou ao zagueiro Marcos Rojo, e o argentino se alimentou em plena partida. José explicou que Rojo havia pedido isso a ele. E vamos para um caso incomum que aconteceu no México em 2011. Tentem adivinhar por que os jogadores de ambos os times se deitaram no gramado. Alguns se protegem de outras formas. O árbitro estava com a cabeça toda coberta e o bandeirinha estava abanando ele com a bandeira. Depois o juiz foi completamente coberto com um lençol. Já descobriram qual era o problema? Pois bem, naquele dia um enxame de abelhas estava sobrevoando o estádio. E se você pensa que no vídeo elas não aparecem, dê uma olhada no que aconteceu com a câmera que estava transmitindo a partida. Foi uma cena bem assustadora. Em 2012, na partida da Copa da Liga, Reading e Arsenal se enfrentaram. Esse jogo foi repleto de eventos únicos. Começando pelo fato de que aos 37 minutos o Arsenal perdia por 4-0, e isso para um time que na época estava na última posição da Premier League. Mas depois os Gunners conseguiram empatar e fazer 4-4, levando o jogo para a prorrogação. A parte mais interessante vem a seguir. Após o apito do árbitro, Olivier Giroud e Kokorin tiraram suas camisas e as jogaram para a torcida. Um companheiro imediatamente correu até Giroud e disse que eles cometeram um erro, pois haveria prorrogação. Olivier e Coquelin ficaram chocados e correram até a torcida para pegar de volta suas camisas. Felizmente, os fãs devolveram as camisas aos jogadores atrapalhados. Parece que ambos confundiram os torneios, pois na Copa da Liga, os times jogam até a vitória, enquanto na Copa da Inglaterra, em caso de empate, há um jogo de desempate. A partida se transformou em um verdadeiro espetáculo. O Arsenal marcou o 5º gol no final do primeiro tempo da prorrogação. Pavel Pogrebniak empatou fazendo 5-5, o que já pode ser considerado um evento único. Aos 120 minutos, Theo Walcott marcou para o Arsenal e 30 segundos depois, Marouane Chamakh fez o 7º gol, encerrando o placar em 7-5. Foram 12 gols, uma virada de 4-0, o gol de Pogrebniak e 2 gols nos 120 minutos. Isso não é algo que acontece uma vez em 1 milhão, mas sim algo que só aconteceu uma vez na história do futebol. Os seguranças costumam ter que lidar com torcedores que invadem o campo após o fim de uma partida. Leonardo Bonucci foi até o setor dos torcedores italianos para comemorar a vitória com eles. Quando Leonardo tentou voltar para o campo, uma steward o impediu, pensando que ele era um torcedor que estava prestes a invadir o gramado. O mal-entendido durou apenas alguns momentos. Bonucci por fim foi reconhecido. O zagueiro, inicialmente surpreso com a atitude da segurança do estádio de Wembley, logo caiu na risada e abraçou a moça. Não é todo dia que um jogador de futebol é confundido com um torcedor. Em uma partida do campeonato romeno, o árbitro foi revisar o VAR para rever um lance de queda dentro da área. Até aí tudo bem, mas ao se aproximar da tela, o árbitro ficou assistindo a repetição de si mesmo correndo até o monitor do VAR. Por 30 segundos o juiz olhava para si e para os treinadores em vez de analisar o lance. Era engraçado ver os torcedores tentando assistir ao lance nos celulares, mas só conseguiam ver as costas do árbitro de 2 ângulos diferentes. Já viu algo assim antes? Contra-ataques no futebol sempre são emocionantes. O Real Madrid demonstrou algo inacreditável, fazendo tudo em um toque. Primeiro Ozil recebeu o passe de Ramos, fez alguns movimentos e o milagre começou. O alemão passou para Ronaldo, que tocou para Kaká, e ele deu de volta para Cristiano. O português de primeira passou para Mesut, que passou para Benzema, e o francês cruzou para a área onde Ronaldo finalizou com precisão no canto direito. Em apenas 6 passes e 14 segundos, os jogadores do Real realizaram um contra-ataque de 70 metros e marcaram o gol, simplesmente fantástico. Os espectadores que acompanharam todos os vídeos dessa série provavelmente se lembram dos animais que já apareceram nos campos. Mas na Austrália, como esperado, apareceu um canguru. O animal foi visto fora do campo, mas também quis participar do jogo. Ele pulou a cerca com estilo, correu para o campo e foi direto para o gol. Como sabemos, os goleiros às vezes ficam entediados durante o jogo e o canguru decidiu se deitar na área. Um dos jogadores chutou em direção ao gol e o animal defendeu o chute com estilo. Depois o canguru, entediado porque ninguém mais brincava com ele, saiu do campo. Mas assim que o jogo recomeçou, ele voltou ao campo.
Veja como o canguru rapidamente chegou ao outro lado do campo. Dê a ele uma bola e o contra-ataque do Real vai parecer lento comparado à sua velocidade. O animal só foi controlado quando todos os participantes da partida deixaram o estádio. Mas considerando sua defesa, seu salto impressionante e velocidade incrível, ele seria um excelente jogador versátil. Agora Harry Maguire realmente fez algo surpreendente. Nemanja Matic tocou a bola com a mão e Harry foi o único jogador que levantou a mão. Como sabemos, levantar a mão em um lance de jogo sinaliza uma infração do adversário. Ou seja, Maguire sugeriu que havia uma violação das regras no lance, mas no final o árbitro marcou uma falta contra o Manchester United. Você conhece algum jogador que possa se gabar de algo assim? Em uma partida da Liga de Futebol dos Estados Unidos em 2007, houve um momento extremamente estranho. Durante o jogo, inesperadamente, o clima decidiu interferir. O vento na forma de um furacão começou a espalhar os painéis publicitários pelo campo. Esses painéis são enormes, e os jogadores tinham que literalmente se esquivar deles de todas as maneiras possíveis. Certa vez, Marco Verratti fez algo que você provavelmente nunca viu antes no futebol. Aos 30 minutos da partida, o meio-campista não encontrou ninguém para passar a bola. Então ele simplesmente se ajoelhou e cabeceou a bola para o goleiro. Um fato interessante, mas o árbitro imediatamente interrompeu o jogo, deu um cartão amarelo para o italiano e ainda marcou um tiro livre indireto contra o PSG. Apesar das reclamações dos jogadores do time parisiense, o árbitro estava certo. Todos nós conhecemos N'Golo Kanté como uma pessoa calma e reservada, mas um momento no jogo contra o Atlético de Madrid mostra o quão trabalhador ele realmente é. O jogo estava no minuto 93. E ninguém mais tinha forças. Christian Pulisic recuperou a bola perto de sua área e partiu pro ataque. Mas N'Golo Kanté, como se tivesse ganhado um segundo fôlego, deu um sprint fantástico. O francês de 1,68 m superou todos os defensores do Atlético e estava pronto para marcar o gol. Mas Pulisic preferiu passar para Emerson, que fez o segundo gol da partida. Já Luis Suárez recebeu um cartão amarelo único. Nem antes, nem depois disso, ninguém fez algo parecido. No jogo contra o Lokomotiv, um jogador do Atlético cometeu uma infração dentro da área. Alguns minutos depois, o árbitro foi até o monitor do VAR para rever o lance. Enquanto ele assistia ao replay, Luis Suárez, de forma inusitada, ficou bem atrás do árbitro observando a repetição também. Um assistente avisou o juiz que imediatamente deu um cartão amarelo para o uruguaio. Mesmo Suárez tentando argumentar, o árbitro não cedeu. Fica a curiosidade sobre o que o árbitro escreveu no relatório após o jogo, pois o incidente foi realmente inusitado. Se você assistiu ao último filme das Tartarugas Ninja, provavelmente sabe que as tartarugas são grandes fãs de basquete. Mas eu posso garantir que isso não é verdade, pois em 2017 elas foram vistas durante um jogo do PSG. Após o gol dos parisienses, alguns torcedores vestidos com fantasias de tartarugas ninja invadiram o campo para comemorar com os jogadores. Leonardo até abraçou seu irmão Michelangelo, que todos conhecemos como Kylian Mbappé. Algumas horas depois, uma foto das tartarugas apareceu na internet. Eles acabaram sendo presos e acabaram não se dando bem. Esses momentos são extremamente raros, mas são justamente o que torna o futebol tão cativante, porque em cada jogo algo extraordinário pode acontecer, algo que nos fará lembrar dele por muito tempo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!